Olá, mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa programação nesse mês de julho abençoada, que nós estamos estudando um pouco sobre a ingratidão. Sim, porque quando uma pessoa não consegue ser grata, ela não consegue enxergar com os olhos bons, com os olhos de Deus, aquilo que ela tem. Reclama por tudo, murmura por tudo, nada tá bom, sempre tá colocando defeito em tudo e em todos. O que é isso? A ingratidão. Isso é um sentimento, é algo no coração que vai levar a pessoa à ruína. Sim, nós vamos ver nesse mês de julho, que nós teremos 5 sábados, né? Cada sábado fique ligadinha, sim, porque nós iremos aprender um pouquinho sobre a ingratidão em cada sábado, para que a gente não seja assim, que sejamos gratos, agradecidos ao Senhor em todas as circunstâncias. Amém, glória a Deus, aleluia. Deixa eu lhe dizer que neste domingo, em nossa sede estadual, nós temos 4 reuniões. Então, como nós estamos aprendendo a não ser ingratos, a sermos agradecidos, neste domingo, Santa Ceia do Senhor, você vai estar na casa de Deus para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. E até você que está meio jururu, meio ingrato, falando, minha vida não vale nada, nada de bom acontece, desgraceira. Não faça isso. Olha para tudo que o Senhor tem cuidado de você. Quanta gente gostaria de ter a vida que você tem e não tem. Quanta gente gostaria de estar no lugar que você está e não pode estar, não tem opção de escolha. Mas você pode, neste domingo, escolher estar na casa de Deus. Santa Ceia do Senhor, às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 15 horas, 3 horas da tarde e também às 6 horas da tarde, às 18 horas. Na Avenida Calógeras 2121, o nosso pastor Michael Marques estará ali ministrando a palavra de Deus e a grande Santa Ceia do Senhor. Não falte, sejamos agradecidos. E hoje nós estaremos aqui com uma convidada também super especial, falando de um tema muito bacana: a criação dos filhos em tempos modernos. Olha só, você tem filho, você tem filha, como está sendo a sua experiência aí de educação dos seus filhos? E o que seria tempos modernos? Então hoje nós vamos estar nesse bate-papo muito legal com a irmã Tatiana Camargo, ela que é esposa do pastor Ivaldo, ali da igreja do Copa Vila, também é fisioterapeuta, então tenho certeza que será um bate-papo que vai enriquecer muito a nossa vida. Mas antes, vamos para a palavra de Deus. Já se preparou? Pega a sua Bíblia. Hoje nós vamos aprender então sobre a ingratidão, né? Estamos aí na parte 2. 1 Tessalonicenses no capítulo 5. Vamos lá? 1 Tessalonicenses no capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18, diz assim: Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Que em tudo nós venhamos dar graças. Tem uma tradução da linguagem de hoje que diz assim: sejam agradecidos por tudo. Pastora, como que eu vou ser agradecido com a tragédia? Como que eu vou ser agradecido quando eu abro a geladeira e não tem aquilo que eu gostaria que tivesse? Pastora, como que eu vou ser agradecido se eu estou vivendo uma vida do cão, que eu não consigo ser feliz? Então, como nós conseguimos ser agradecidos? Quando nós temos fé no nosso coração. Fé em quem? Fé em Jesus. O que é fé? É você esperar que as coisas vão melhorar? Até, né? Isso é esperança. Mas a fé é você se mover. É você ter atitudes como se você já tivesse. Você não está vendo ainda o que você gostaria de ver. Você não está tendo ainda o que você gostaria de ter. Mas você vive e você se move como se você já tivesse. Isso está lá em Hebreus 11:1. Você age a certeza das coisas que se esperam, como se você já tivesse. Ou seja, você age como se você já tivesse aquilo que você deseja. Você compreendeu? Quando nós temos essa fé e nos movemos na fé, na palavra de Deus, nós conseguiremos ser agradecidos. Olha um exemplo
de uma turma que não foram muitos agradecidos, a maioria não foi, e pode ter certeza que esse exemplo aqui não ficou só por, ficou um exemplo na Bíblia, não. A maioria é ingrata, a maioria, tem um grupo de 10, aqueles 10, 1, 2 vai ser agradecido, a maioria vai ser ingrato, por isso que o mundo está do jeito que está. Porque em vez de agradecermos a Deus em tudo, como nós vimos lá em Tessalonicenses, nós acabamos sendo ingratos, porque reclamamos, murmuramos, não temos fé que aquela situação ali já é diferente pelo poder de Deus. Aqui em Lucas, no capítulo 17, no versículo 11, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Até aí, amém, glória a Deus. No versículo 15, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele falou: nossa, estou curado, e voltou até Jesus dando glória a Deus, glorificando a Deus em alta voz, se expressando, né? Quem ama se expressa, quem tem fé se expressa da maneira correta. Continuando no versículo 16, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Você sabe que os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus, que eram os crentes, vamos colocar assim, né, da época, eles detestavam os samaritanos, nem falavam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo meio que rejeitado, meio que excluído mesmo pela sociedade, eram os samaritanos. E só o único que foi agradecido, o dito samaritano. E Jesus, no 17, e respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Viu só a diferença do agradecido? O agradecido tem mais de Deus. Foram 10 os curados. Curados, foi curado, mas curado não significa que você vai ser salvo. E o nosso alvo é o quê? O nosso alvo é o céu. Você está prosperando? Amém. Você foi curado? Glória a Deus. Mas e a sua salvação? Está garantida? No que ele foi agradecido e voltou até Jesus, o que aconteceu? Recebeu a salvação. E Jesus reparou: nossa, mas não foram 10 curados? Cadê os outros? Ninguém voltou para agradecer? Ninguém voltou para dar glória a Deus? Sabe aquela pessoa que só vai na igreja quando precisa? É isso daqui. Só vai na igreja fazer campanha. Quando acaba a campanha, vai para boate, vai para o baile, vai beber cerveja. Só vai na igreja receber oração. Ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Sim, a gente ora, mas e cadê a sua gratidão a Deus? Depois não volta nem para agradecer? Nem para agradecer? Cuidado. Cuidado, que a ingratidão é uma coisa que vai deixar você mal diante de Deus. O Senhor vai falar: bonito, eu te abençoei, te curei e agora você não quer ter nada comigo? Não seja interesseiro, seja uma pessoa agradecida. Interesseiro se aproxima somente quando precisa, mas o agradecido não. O agradecido, ele está ali, tendo condições boas ou não, ele está aos pés de Jesus glorificando ao Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe você e que sejamos agradecidos. Amém? Hoje o nosso tema também, o nosso bate-papo será a criação dos filhos nos tempos modernos com a irmã Tatiana Camargo. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Uma alegria ter a senhora aqui com a gente. A irmã Tatiana já esteve aqui em outras ocasiões, né? Falando sobre tratamentos, fisioterapia, né? Dando palavra de Deus também. Foi uma bênção. Pode ficar à vontade. Dá o seu olá aí pro pessoal de casa. Olá, pessoal. É um prazer, viu, pastora Marília, estar aqui. O prazer é nosso. Com mais um convite, né? Para a gente estar falando nesse tema que hoje em dia é tão importante, né? Sim. A gente saber como está instruindo as nossas crianças. A família hoje em dia, né, ela está sofrendo muitas mudanças, então eu fico agradecida pelo convite. Ai, que bom. E a senhora tem um filho adolescente, né? Tem. Quantos anos que tem o Isaac? O Isaac tem 13. 13 anos, tá naquela fase de bênção, né, mesmo? Como o pessoal fala, né,
tem a fase da aborrecência, né? Mas é assim mesmo ou ele é de boa? Não, graças a Deus pela educação que nós damos, sim, pelo exemplo familiar que o Isaac tem dentro de casa, ele é um menino calmo, assim, eu dificilmente tenho algum problema com ele, mas justamente por causa da educação, que sim, o convívio familiar que a gente tem e o meio que a gente convive dispõe isso a ele. Então ele se torna uma criança que conhece a palavra de Deus e tudo é diferente quando a criança conhece. Já cresce com temor, né? Exatamente. A Bíblia fala, instrui o menino, né, no caminho que ele deve andar e quando crescer não vai se desviar dele. Ele vê o exemplo, né, no pai e na mãe. E hoje o nosso bate-papo será a criação dos filhos em tempos modernos. Para a senhora, o que seria os tempos modernos? Olha, os tempos modernos, pastora Marília, como a gente vê, as crianças no meio do convívio dessa tecnologia que dispõe tantas informações, né? E sem limites, né? Porque você clicou na internet, através do celular, do notebook, do computador, lá não tem nada que evite que uma criança deixe de ver uma coisa indesejada. Está exposto aos olhos nus para quem quiser ver, desde a criança como um adulto, né? Então, hoje em dia, tem que ter limites, né? E tem que ter a instrução para que eles sejam guiados e direcionados pelo caminho certo, para que eles não venham sofrer problemas futuros, né? Porque uma criança mal ensinada, você pode ter certeza, ela mal instruída, ela vai produzir frutos ruins, né? E que vai afetar a sociedade, não só a família, né? Mas vai afetar a sociedade do modo geral. Sim, sim. E qual que seria uma orientação, irmã Tatiana, uma palavra que a senhora teria para dar, até que a senhora vivenciou, né? Porque tem um processo, né, de bebezinho, de criança, sim, de brincar, e depois que entra na adolescência. A senhora viu uma diferença, assim, no comportamento, não... Claro, a senhora falou que ele é tranquilo, né, sim, segue o exemplo, mas a senhora sentiu nele uma diferença, assim? Teve que colocar um pouco nos eixos, dando uma palavra. Qual que é a orientação que a senhora daria pro pessoal aí de casa? Então, essa mudança ela é muito importante, porque a gente sabe que a adolescência, que é a época da puberdade, com ela vem muitas dúvidas, né? Vem muitos questionamentos. Então, assim, tudo começa do teu relacionamento desde pequeno com o teu filho, né? Uhum. Porque muitas vezes a imagem que se passa do pai e da mãe é aquela imagem de exortar, né? E na realidade não é só exortar, é você ser amigo do seu filho, é você exortar quando precisa, dar amor quando precisa e saber ouvir quando também é necessário e precisa. Saber ouvir. Né? Então, assim, sempre tive isso no meu coração, sempre fui muito, a minha mãe sempre foi muito a minha amiga, né? Uhum. Então, eu sempre, quando na minha decorrência de vida, no meu convívio familiar, eu sempre quis trazer isso quando eu tivesse um filho. E realmente eu trouxe isso pro Isaac, né? Então o Isaac, ele, tanto a mim quanto ao pastor Ivaldo também, o Isaac, ele sabe que a gente não é só pai e mãe dele, né? A gente é amigo dele, né? Então ele fala, mãe, vocês são meus amigos. Então a gente foi colocando isso na cabecinha dele desde pequeno. Então assim, quando eventualmente ele tem algum sentimento, por exemplo, já aconteceu de ele se apaixonar, porque é natural na idade da adolescência, quem não se apaixona, né? Não existe. E ele conta pra mim, pro pai dele, falou assim, olha, eu tô gostando de fulano, tal, e daí a gente conversa com ele, fala assim, filha, é natural, é um sentimento que acontece, que vem realmente com a tua idade, só que a gente tem que saber lidar com o sentimento, sim, porque a gente tem que controlar, porque... Não pode ignorar. Exatamente. O que tá falando. Não, você é maluco, não tem nem idade pra isso. E é onde acontecem muitas coisas lá fora, né? Porque se você não escuta seu filho dentro de casa, você pode ter certeza, pai e mãe, que alguém lá fora vai escutar. E se essa pessoa não tiver a preocupação de ensinar o seu filho na palavra, ele vai ser um futuro adolescente que pode ir para um caminho errado, das drogas, do alcoolismo, né? Como muitos fazem isso, né?
A gente sabe que muitas vezes as pessoas querem resolver os seus problemas sentimentais com o quê? Com a bebida, né? Porque não consegue resolver, não está instruído na palavra de Deus. E daí o amiguinho vai lá influenciar. Ah, não, isso vai passar, ó, toma aqui, isso daqui, toma isso daí, você vai ficar de boa, você vai relaxar. E infelizmente é assim. No mundo aí fora é assim, né? Então, se a gente não tiver uma postura... e também saber ter o discernimento, como a palavra de Deus nos ensina, que a gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo, a gente, de vez ajudar o filho, a gente pode causar um problema muito sério dentro de casa. E aonde a imposição e a exortação, você ser aquela pessoa que só exorta, que só bate, né? O que acontece há muitos anos atrás, né? A gente vê no evangelho que não tinha. O pai falava não, não, não e acabou. Ele não queria nem escutar o que o filho tinha para falar. E muitas vezes nessa situação o filho às vezes fugia, saía de casa e só desgraça, né? Hoje não. Hoje se você, pela realmente palavra, aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz assim: pois não irriteis seus filhos, antes criemos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, a gente tem que saber não provocar ira num filho, né? Se provocam a ira em você e você não tem um controle emocional sobre o seu sentimento, você vai ser explosivo, você pode tomar uma decisão que você vai se arrepender pro resto da sua vida, né? Então, a instrução do Senhor é o quê? É nós darmos o conselho para os nossos filhos, como a Bíblia diz, ó, a instrução e o conselho do Senhor, não é o nosso. E é aí que muitos pais pecam, porque muitas vezes a gente quer dar aquilo da nossa experiência, da nossa maturidade. Não, é do conselho na palavra. Olha, filho, é assim, acontece assim. Para criar um temor no coração deles por Deus. Exatamente, por Deus. Ter o temor a Deus e ter o temor aos pais. Muito importante isso. Eu não sei com a senhora, pastora, mas na minha época da adolescência, minha mãe ela não era cristã. A minha mãe, ela frequentava algumas igrejas, mas a gente não tinha uma igreja fixa. Eu não nasci num berço evangélico, mas a minha mãe tinha muito temor de Deus e ela passava muito isso pra gente. Então, essa questão, principalmente da fase da adolescência, o que acontece? A minha mãe sempre falava assim, olha... A gente na adolescência, 3 filhos, 2 mulheres e um menino, então ela tinha que ter um pulso firme. Então ela chegava e falava assim, olha, vocês já estão mocinha, vocês vejam direito o que vocês vão fazer da vida de vocês, eu não vou cuidar de neto não. E lembre-se, eu sempre tinha isso na minha cabeça, isso nunca saiu da minha cabeça e foi por isso que eu me mantive pura. Ela falava assim, homem quer mulher só pra bagunçar. Quando ele quer casar, ele quer uma mulher decente, porque ele não vai casar com mulher que faz bagunça lá fora, né? Bagunça lá fora a gente sabe, né? Que se deita, se entrega, o que hoje é normal, né? Então eu sempre tinha isso. Falei assim, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida. Ela falava assim, e Deus não gosta disso. Deus, ele fala na palavra dele, ela não era evangélica. Ela falava assim, que a gente tem que ser mulher de um homem só, tal, e ensinava. Então eu cresci com aquela mentalidade. Então chegou na minha época da adolescência, tinha os namorinhos, mas o namoro de antigamente é diferente de hoje em dia, né? É muito diferente. Então eu sempre tinha aquele temor. Falei assim, não, eu vou me manter pura, não vou deixar ninguém tocar em mim. Então eu hoje sou fruto de um relacionamento onde o meu esposo foi meu único marido. Eu nunca conheci nenhum outro homem. E eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz. Hoje eu vejo que eu evitei diversos traumas. Porque quantas mulheres são abusadas, quantas mulheres são através de relacionamentos na fase da juventude, da adolescência, traz problemas psicológicos, por desilusão amorosa e diversos outros fatores. E isso acaba acarretando um problema quando você entra num casamento seguro, né? Porque a pessoa sempre fica com aquela insegurança. Ah, mas fulano fez isso comigo, esse daí será que não vai fazer? E é onde, quando a gente tem a palavra de Deus, eu me converti também, né? Nessa meia fase de adolescência, eu com 19 anos me converti. E daí eu aprendi a palavra de Deus que somou com aquilo que eu tive instrução dentro de casa. Então você, pai e mãe, é muito importante aquilo que você ensina para os teus filhos e o exemplo, né? Porque meus pais sempre foram um exemplo para mim, né? A minha mãe sempre foi um exemplo para mim. Ela me falou aquilo que ela fez.
né? Ela não iria me falar algo que ela não tinha feito. Então, meu pai também, ela se casou com meu pai, ele foi o único marido dela. Então, assim, ela sempre passou. Então, o exemplo começa dentro de casa e através de nós, pais. Se nós não tivermos uma orientação correta, nós podemos futuramente dar para os nossos filhos uma vida desastrosa ou uma vida abençoada, né? É uma questão de você saber qual é a direção que você vai seguir, se é certo ou se é errado. Exato, isso vem muito dos pais. A senhora falando, me lembrei de uma pessoa que eu trabalhei com ele. Ele falava assim, não, mas para casar tem que namorar bastante. Eu falo para ele falava assim, eu falo para as minhas filhas, para elas não, se quiser namorar, pode sair, pode viajar, não vai querer casar com o primeiro homem que aparece. E falava assim, para elas curtirem bastante a vida, namorar e beijar bastante, para depois ver e escolher com quem que ele ia casar. E era uma pessoa bem sucedida, de influência. Então imagina, falando isso para adolescentes, o que não vira? Então, não, isso realmente vai trazer uma experiência que essa jovem, essa menina, ou esse jovem também, né? Porque isso vale para os dois, né? Exatamente. Que a gente fala assim, ai, mas mulher... Não, homem também. Isso vai evitar muitos conflitos, né? Muitos problemas. Não, eu já vi pais dizerem, não, o meu filho deve ser, né? Torcer para outro time, porque com 19 anos nunca namorou, nunca saiu com nenhuma menina, não traz ninguém para casa, mas não tem nada a ver, não tinha nada Exatamente. a ver. O menino queria estar na igreja, fazendo a obra de Deus, e os pais, como não eram convertidos, queriam impedir ele de ir para a igreja e ainda falava que ele não gostava de mulher. Mas só que acontece? A palavra de Deus diz o oposto, né? Exatamente. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos despertar o amor antes da hora. Sim. E é o que a mídia tem feito, é o que algumas músicas têm feito, é o meio que hoje em dia a gente convive na comunicação e na tecnologia. Quando você abre o Instagram, tem vários reels lá com vários jovens. E isso, se você não senta e não explica para o teu filho qual vai ser a consequência disso, ele vai ter um futuro indesejado. Quantos jovens aí e jovens tiveram uma gravidez indesejada na adolescência, sem ter um casamento e às vezes até mesmo sem ter uma profissão, sem ter um trabalho, e isso dificulta lá na frente. E a vida financeira afeta o relacionamento conjugal. Então, é uma inconsequência. Sim. Daí esse pai não vai poder reclamar, porque ele mandou a filha curtir, não mandou curtir? E daí se ela voltar nessa curtida com uma barriga, né? Daí o que ele vai fazer? Ele vai sustentar. Nós tivemos um caso, né, nas mídias, né, da menina de 11 anos grávida, do menino de 13 anos, né? Descobriram depois que era um adolescente também de 13 anos que havia engravidado ela. E aí? Abortou o bebê, imagina, né? E isso até, esse tema a gente vai falar, né, ainda esse mês no próximo programa, até a Sara vai vir aqui falar sobre essa gravidez na adolescência. Sara enfermeiro, sábado, semana que vem, você acompanha isso daí. Mas isso aí, irmã Tatiana. Então, a criação dos filhos nos tempos modernos é isso, é você instruir com a palavra, mostrando temor a Deus, com os seus exemplos também, né? Sim. Ah, não fuma, mas daí o pai acendendo cigarro vai ficar difícil, né? Então, mostrar para o caminho o temor do Senhor com a palavra e sentar e ouvir, né? Ouvir o que seu filho tem a dizer, não ignora o que ele está falando, não ser só pai, mãe, ser amigo do seu filho, criar uma ligação de amizade. Achei muito interessante, porque eu falo para a Letícia fez 5 anos, né, esse mês que passou. E eu falo assim, filha, mamãe é sua melhor amiga. Eu falo, mas eu não sou sua melhor amiga, eu já fico falando desde agora. E isso é o que eu e o Ivaldo sempre fez com o Isaac, desde pequenininho. Sim. Filho, nós sempre vamos ser os seus melhores amigos. Exato. Então, assim, ele criou, ele cresceu, ele tendo a confiança. Eu posso contar tudo pro meu pai e pra minha mãe. E a nossa reação, né? Quando eles vêm contar alguma coisa, a gente também tem que estar preparado. Tomar cuidado com a nossa reação, porque se você tiver uma reação muito explosiva, ele vai falar assim, eu não vou poder contar mais. Então naquela hora você tem que, é difícil, não é fácil, você tem que ter o controle emocional e naquela hora não ser só pai e mãe, mas ser uma pessoa que vai ensinar na palavra de Deus. Amém. Né? Graças a Deus a gente já vai orar, mas antes tem uma pergunta, irmã Tatiana, para a senhora. A Luana Gomes tem uma pergunta para fazer, vamos ver o que a Luana deseja saber. Olá, dona Tatiane, tudo bem?
A minha pergunta é o seguinte: eu gostaria de saber, agora nessas futuras gerações, como eu, por exemplo, que ainda não tenho filhos, como seria que a gente poderia proteger as nossas crianças, nossos filhos adolescentes, dessa nova geração que está vindo aí bombardeando as crianças, os jovens com várias informações, pelas mídias, pelos filmes, por programações, então diversas formas que vem aí tentando influenciar os nossos jovens fora da palavra de Deus. Então a minha pergunta é com relação a como a gente pode estar protegendo nossos filhos dessas coisas que estão acontecendo pelo mundo. Então, Luana, muito importante essa sua pergunta, né? Como os futuros pais vão educar os seus filhos diante dessa tecnologia avançada e de tanta informação, né? Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos. Dela falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. É dessa forma. A melhor forma de você resguardar os seus filhos dessa tecnologia é boa, sim, traz benefícios, traz, mas nós estamos falando dos malefícios, dessas informações maldosas que incitam a juventude, à prostituição, ao pecado, ao caminho errado, é através da sua educação, do exemplo dentro de casa, da palavra de Deus, como aqui na Bíblia está falando. E essas palavras, novamente, eu vou declarar: que hoje ordeno estarão no teu coração, e estas intimarás os teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. É todo dia, é constantemente. Os pais têm que estarem sempre falando: olha, meu filho, é assim, a palavra de Deus diz que o jovem tem que cuidar das coisas do Senhor, então agora não é o momento de você ficar pensando em namoro, pode vir o desejo, a vontade, mas a palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque se você começar um namoro agora, você nem trabalha, como você vai sustentar, como você vai dar um presente para a pessoa que você ama? Porque quando você namora, quando você tem um relacionamento, você quer demonstrar isso. E como uma pessoa vai fazer isso sem recurso financeiro, sem condição financeira, né? Tem alguns pais que têm condição financeira para fazer isso pelos filhos? Tem, mas e os que não têm, né? Então, assim, a gente tem que entender que toda educação, toda instrução tem que ser dada pela palavra de Deus, como o próprio Senhor ordena. E no exemplo, no deitar, no sentar, no levantar, é no dia a dia, é constantemente. E dessa forma, você vai fazer com que o seu filho, a sua filha, seja cuidado pelo Senhor. Não somente por você, mas também pelo Senhor. Porque no momento da tentação, você pode ter certeza que lá no coraçãozinho dele, o Senhor vai falar: olha, lembra daquela palavra, lembra do que os teus pais falaram. Então, assim, é dessa forma que a gente vai cuidar e impedir do inimigo agir dentro da nossa família. Amém. Glória a Deus. E sobre essa palavra nós vamos orar. Vamos orar, irmã Tatiana. Em nome de Jesus. E que Deus lhe abençoe. Seja agradecido pelos filhos que você tem. Filhos, sejam agradecidos pelos pais que você tem. Vivam no temor do Senhor e neste domingo seja na casa de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, Senhor Jesus. Meu Pai, nós entramos em sua presença. Eu uno a minha fé com a fé da irmã Tatiana. Pai, nós oramos por esse pai, por essa mãe, por esses jovens, por essas crianças, Pai. Que o temor do Senhor esteja no coração de cada um. Meu Pai, que tanto os pais como os filhos venham ser instruídos pelo Senhor, pela sua santa palavra. Meu Pai, que todo espírito mal, tudo que não presta, que estiver rondando essa família, rondando a educação dessas crianças, que toda influência maligna caia por terra e vá embora em nome de Jesus. Meu Deus, que haja bênção sobre essa casa para a glória do Senhor. Meu Deus, eu te peço, hoje consagra esse copo com água. Quando a pessoa beber, que ela venha estar bebendo do teu poder. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém? Vamos beber? Participe com fé, crendo. Amém.
Glória a Deus. Irmã Tatiana, muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal nosso bate-papo, né? Que volte mais vezes. Vamos abordar outros assuntos aí, né? A irmã Tatiana fala tão bem. Vamos estar aí juntos na fé em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Obrigado. Pode dar um tchauzinho aí pro pessoal de casa. Tá bom, eu agradeço mais uma vez, pastora. E para mim é um prazer poder, através da palavra de Deus, entrar na sua casa e poder derramar uma bênção, né? Porque a palavra de Deus é bênção. Que você seja abençoado e até a próxima. Amém. Deus abençoe. Até mais.